Ó, eu queria saber qual você acha que é o formato do universo. Se ele seria plano, se ele é uma rosquinha. Plano. Plano? Os melhores dados que a gente tem até hoje, as observações que a gente faz até hoje, indicam que o formato do universo é plano, mas isso a gente está falando sobre a geometria do universo. A gente não está falando no sentido... Como é que eu vou explicar? A gente não está falando que o universo é plano como uma folha. Ah, não. A gente está falando de geometria, de topologia, O Greg vai saber explicar isso muito melhor do que eu, provavelmente. Explicar o quê? Por que o universo é plano, Greg? Tá. Quando tem dois jeitos de pensar em geometria. Usualmente a gente pensa olhando de fora, porque nós somos animais grandes. Então a gente vê uma folha de papel e a gente consegue ver o plano inteiro, certo? Pro universo a gente não pode fazer isso, a gente não consegue sair do universo e olhar de fora. Então tem uma segunda forma de olhar para a geometria, que é olhar ao seu redor e ver como retas se comportam. Se eu pegar uma folha de papel, esse desenho vai ser bem útil hoje, hein? E eu fazer duas linhas paralelas, duas linhas que começam uma do lado da outra, indo na mesma direção, essas duas linhas vão continuar indo lado a lado e nunca vão se tocar, certo? Agora, se eu fizer a mesma coisa numa esfera, esse não vai ser o caso. Imagina que tem uma esfera aqui, certo? Como a Terra. Se eu pegar uma reta aqui, indo pro norte, essa reta aqui indo pro norte, saindo paralelas, as duas vão se encontrar no polo norte. Certo. Então, a reta, a própria... Eu tentei manter o movimento sempre reto. Só que mesmo assim, as minhas linhas fizeram uma curva. Isso acontece porque a curva não tá nas linhas, mas na própria geometria da esfera. Na superfície. Exatamente. Então a gente pode olhar para o universo dessa mesma forma. Como é que as coisas se comportam... Se ele fosse esférico, as coisas não seriam como são. Se o universo fosse esférico, daria para você... Por exemplo, se você pegar um carro e dirigir pro leste, e daí pegar um avião e continuar indo pro leste, e ir pro leste, eventualmente você vai dar a volta e voltar para cá. Num universo esférico, a mesma coisa aconteceria. Pode ser a gente olhar para um lado do universo e ver uma galáxia, e a gente poderia olhar para o outro lado e ver a mesma galáxia da luz que deu a volta, ver o fundo da galáxia. E como a gente não vê isso, provavelmente a galáxia não é esférica. Pelo menos o universo não é esférico. E a razão que a gente acredita que o universo é plano é que quando a gente olha para ele nas maiores escalas, ele justamente parece perfeitamente suave. A gente não vê nenhuma dessas coisas estranhas que a gente esperaria de uma geometria não plana. Como, por exemplo, linhas... essa coisa convergência. E outra forma de estimar isso é olhar para, como a gente falou na conversa mais cedo, o que determina as curvas e ondas e a cara do espaço, a geometria dele, se tem matéria ou não. Se tem um planeta, daí vira um vale que causa gravidade, tem duas coisas. Quando a gente faz a conta, faz a balança de o que tem no universo e qual que é a contribuição energética disso, as contas meio que se anulam e a energia total do universo é muito próxima de zero. Isso quer dizer que, nas maiores escalas possíveis, o universo não tem nenhuma curvatura, não tem gravidade significante quando você olha para o universo como um todo. Entendi.